Pensa numa negociação simples, feita ali no portão de uma cidade antiga. Parece uma coisa do dia a dia, né? Mas e se essa conversa, essa única conversa, tivesse o poder de selar o destino de uma nação inteira? Pois é, vamos mergulhar em como um acordo que parecia tão comum acabou fundando uma dinastia. Olha só, aqui a gente está falando de muito mais do que só a compra de um terreno. É uma trama complexa, que envolve lealdade familiar, o peso de um legado e, pode acreditar, o futuro de um reino inteiro estava em jogo. Então, vamos lá. O palco de tudo isso, o portão da cidade. Pode parecer estranho para a gente hoje, mas naquela época era ali que tudo acontecia. Era o centro da vida pública, tipo uma prefeitura e um fórum, tudo junto. E é nesse lugar que um cara chamado Boaz vai armar o cenário para uma reunião que, sem que ninguém soubesse, ia mudar a história. E o Boaz, ele é esperto, ele não está agindo sozinho. Ele reúne todas as peças-chave desse quebra-cabeça, ele mesmo, claro, um outro parente que tinha preferência na compra e, o mais importante, testemunhas oficiais. Para quê? Para garantir que tudo fosse feito ali, às claras, sem margem para dúvida. E olha o nível da formalidade da coisa. É impressionante. O Boaz não chama os amigos quaisquer. Não, ele convoca 10 anciãos da cidade. 10. Isso aqui não é um acordo de boca feito no escurinho. É um ato público, com todo o peso da lei e com testemunhas que todo mundo respeitava. Beleza, todo mundo reunido, a proposta finalmente vem à tona. E à primeira vista parece uma coisa bem simples, sabe? Um negócio imobiliário direto ao ponto. Mas só parece. Mas antes de seguir, é fundamental entender uma figura central aqui. O tal do parente remidor. Quem era esse cara? Pensa assim, ele não era só um parente. Ele tinha a responsabilidade, quase uma obrigação, de ser o guardião da herança e de garantir que a linhagem da família não acabasse. Então, o Boaz chega para o outro remidor, o primeiro da fila, e dá a notícia. A Noemi, que tinha voltado de Moabe, está vendendo um pedaço de terra. Uma terra que era do falecido marido dela, o Elimeleque. E o outro parente? Bom, ele ouve aquilo e pensa, opa, um bom negócio. Vendo ali só uma transação de terra, ele não pensa duas vezes. Manda na lata, pode deixar, eu redimo. Mas é aí que a história vira. O boss joga a carta na manga. Ele revela que o negócio tem uma condição, uma cláusula, e ela é inseparável. Quem comprar a terra leva junto uma responsabilidade. Tem que se casar com a Ruth, a viúva. Para quê? Para garantir que o nome e a linhagem do falecido não se apaguem da história. Pronto, a oferta mudou da água para o vinho. De repente, não é mais só um pedaço de terra. Agora, o outro remedor tem uma decisão bem mais complicada nas mãos. E o jeito como isso tudo vai ser resolvido nos leva a um costume antigo que é fascinante. E a reação dele é imediata. O primeiro remedor pula fora. Ele diz, opa, para mim não dá. Assumir essa responsabilidade toda pode acabar prejudicando a minha própria herança. E com isso, ele abre mão do direito dele e passa a bola para o Boaz. E agora que a gente vê um costume super curioso em ação. Esquece contrato, assinatura, selo, nada disso. Para selar um acordo desse tipo, um homem simplesmente tirava a sandália do pé e entregava para o outro. Era isso, um gesto simples, público e, mais importante, definitivo. E é exatamente o que acontece. O outro homem tira a sandália, entrega na mão do Boaz e pronto. Naquele exato momento, ele transferiu, de forma pública e totalmente legal, o seu direito de remissão. O acordo está selado, mas a história, claro, não acaba aí. Na verdade, ela vai muito além de um contrato. Agora, a gente começa a ver as consequências humanas dessa decisão toda. O foco sai da lei e vai para a restauração de uma família. Com o direito agora em suas mãos, Boaz se vira para todo mundo que está ali. Ele anuncia em alto e bom som que não só adquiriu a propriedade, mas que também vai tomar Ruth como sua esposa. E ele faz um pedido, que todos ali sejam testemunhas daquele compromisso. E a reação da comunidade é unânime. Eles não só confirmam, sim, somos testemunhas, como celebram o momento. Eles oferecem bênçãos para o novo casal. Aquele ato que começou como uma coisa legal e formal se transforma numa festa, num momento de alegria para todo mundo. O tempo passa e Ruth e Boaz têm um filho. E aí, as mulheres da cidade vão celebrar com a Noemi, a sogra. E elas dizem algo muito poderoso sobre a Ruth, destacando o amor e a lealdade incríveis dela. Esse menino, que recebe o nome de Obed, vira a alegria da vida de Noemi.
Quando ela segura aquela criança nos braços, não é só um neto que ela está vendo ali. É a própria esperança dela sendo restaurada. É a certeza de que sua família vai continuar. E tudo isso graças à lealdade sem fim da sua nora. Que história bonita, né? Envolve amor, lei, lealdade, tudo junto. Mas fica a pergunta: por que essa história de uma cidadezinha de gente comum foi registrada com tanto detalhe? Qual é a real importância disso tudo? A resposta para essa pergunta não está nos adultos da história, está naquela criança, no bebê que acabou de nascer. É nesse menino que esse drama familiar se conecta de uma forma espetacular com a história de uma nação inteira. E a linhagem é de cair o queixo. Obed, aquele filho de Boaz e Ruth, cresce e se torna pai de um homem chamado Jessé. E Jessé, Jessé é o pai de ninguém mais, ninguém menos que Davi. Sim, esse Davi, o maior rei da história de Israel. Pensa só nisso. O que começou como uma negociação, um acordo legal no portão da cidade para cuidar de 2 viúvas, acabou se tornando um evento fundador, um pilar na história de uma nação inteira. E no fim, essa história toda deixa a gente com uma reflexão bem poderosa. Ela nos faz pensar como é que os nossos atos de integridade hoje, as nossas pequenas decisões de fazer a coisa certa, podem estar, sem que a gente nem imagine, moldando um futuro que a gente ainda não consegue enxergar.